E eu quero que você não saia desse espírito. Você está livre. Você está livre para chorar, para se ajoelhar. Você está livre para você, de repente, o Espírito soprar no seu coração. Eu quero ler um texto com vocês, que Jesus não deixa a gente atrapalhar. Fiz um esboço, não sei se vou usar, Riva. Abra sua Bíblia em João. Interessante que ninguém, pelo menos comigo, ninguém combinou nada desses textos de João, né? O texto que o William leu agora há pouco, que foi pregado ontem. Mas para mim o livro de João é o livro que mais fala sobre a pessoa divina de Jesus. João não se preocupa em mostrar muito sobre os milagres. João não se preocupa muito em falar sobre as coisas, sobre a parte humana de Jesus. João se preocupa em mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 7. Amém? Todo mundo agora? Deu certo? João capítulo 16, versículo 7. Eu preciso que todo mundo leia esse texto. Diz assim. Todo mundo achou? João 16, versículo 7. Diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês me verão mais, não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Olha só, o Espírito Santo não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele, o Consolador, o Espírito Santo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Amém? Alguém sabe onde Jesus estava quando ele fala isso aqui? Alguém sabe de onde Jesus estava quando ele fala sobre não perturbar o coração, sobre a videira verdadeira, sobre permanecer nele? Alguém sabe onde ele estava? Jesus estava em Jerusalém. No capítulo 13, Jesus chega em Jerusalém e ele vai para uma casa e ele se assenta em uma mesa. E no capítulo 13 ele faz a última ceia. E todo o capítulo 13 ele está na ceia. Lá vocês sabem, tem muita gente na ceia. Os discípulos estão na ceia: Judas, Pedro, João, Tiago.
E durante aquela ceia, ele lava os pés dos discípulos e ele começa esse discurso. Até o capítulo 18. Jesus está à mesa, falando com todos os discípulos. E por isso eu pedi que vocês ficassem assim. A ideia é que nós pensemos no Espírito Santo, ou no relacionamento com o Espírito Santo, como um convite a sentar na mesa do Pai. O relacionamento com o Espírito Santo é o convite para você sentar na mesa do Pai. E aí nós precisamos ressignificar o conceito de pai. Porque para muitos de vocês que não tiveram pai, ou talvez o pai que batia na mãe, o pai que foi embora, abandonou todo mundo, inconscientemente a gente pode associar o conceito de pai a esse conceito. Mas deixa eu te falar, Deus é o pai de verdade. É o pai que não abandona os seus filhos. É o pai que não abandonou a sua igreja. É o pai perfeito, o pai de amor. O pai que deu a vida para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos. O pai de Jesus é o modelo perfeito de pai. É aquele pai que quando o filho volta, todo mundo conhece a história do pródigo. O pródigo vai, pega tudo que tem, vende, gasta tudo com meretrizes, tudo na festa. E quando ele volta, ele poderia ter pensado assim, meu pai vai me dar uma surra gigante. Mas esse pai, ele abraça o seu filho e o beija. Porque quando o filho está perdido, Deus ele não vai jogar na tua cara os teus pecados. Ele vai te abraçar e te amar assim como ele fez. Então a mesa, o relacionamento com o Espírito Santo é um convite à mesa para você sentar com Deus. E aqui, irmãos, eu não estou como um pastor, não. Na mesa todos têm voz, mas existe uma direção e uma autoridade. Na mesa todos podem falar. E é por isso que Jesus fez a mesa. E na mesa Jesus, o Espírito Santo, ele não constrange ninguém. Porque na ceia, você viu o que Jesus fez com Judas? Jesus não constrangeu Judas. Jesus não apontou o pecado de Judas. Jesus disse assim, vai meu filho, faz o que você tem que fazer. E todo mundo pensava que estava tudo certo. Ninguém percebeu que Judas ali era o traidor. Ali ninguém percebeu que Judas tinha traído Jesus. Porque na mesa, o Espírito Santo não coloca o pecado na tua cara. Diz, olha, tu é todo errado. Tu pecou, você adulterou, você se prostituiu, você se masturbou. Na mesa ele não vai fazer isso. Então quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, você vai perceber que ele não vai te acusar dos seus pecados. E quantos de vocês, já que nós estamos falando de relacionamento com o Espírito Santo, quantos de vocês desejam conhecer algumas estratégias que você pode fazer para se relacionar com o Espírito? Todos aqui querem, né? Uma boa dica. Todos aqui querem uma boa maneira de se achegar a Deus. Mas eu vou falar um negócio para você. Eu não vim aqui falar sobre uma lista de coisas que você tem que fazer para se relacionar com o Espírito Santo. Eu vim falar daquilo que Jesus fez para que você se relacionasse com o Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo, ele não parte de uma atitude primeira do homem. Até porque, irmão, segundo Efésios, segundo as Escrituras, nós todos estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quem aqui morto pode se relacionar com alguém? Cristo Jesus nos tirou do inferno das trevas,
do império das trevas, Colossenses diz, e nos trouxe para o seu reino de amor e de luz. Então não é o que eu faço para me relacionar com o Espírito Santo primeiro, não. É o que Cristo já fez por você. E partindo disso, nós não precisamos ser perfeitos para nos relacionar com o Espírito Santo. Nós não precisamos estar em santidade para nos relacionar com o Espírito Santo. Pastor, imagina, faz um corte e coloca, esse pastor está falando um monte de besteira. Nós nos tornamos perfeitos depois de relacionarmos com o Espírito Santo. Nós nos tornamos santos depois de começarmos a nos relacionar com o Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos melhores depois de começamos a nos relacionar. Eu não posso olhar para Deus e pensar o seguinte: eu preciso ser santo para me aproximar de Deus, eu preciso ser santo para eu orar, eu preciso ser santo, eu preciso ser perfeito. Não, não, não. Deus te encontrou todo sujo na lama do pecado. E uma vez que eu começo a me relacionar com o Espírito Santo, aí tudo muda. Porque o relacionamento com o Espírito Santo, ele não exige nada, mas ele gera tudo. O relacionamento com o Espírito Santo não exige perfeição de você, ele gera. O Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo não exige santidade sua, ele gera santidade. O Espírito Santo e o relacionamento com ele não exige que você seja limpo, ele gera limpeza no seu coração a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus. Porque se fosse por perfeição, nenhum de nós estaremos aqui hoje. Se fosse por perfeição, eu não estaria aqui. E aqui eu estou como um irmão mais velho, falando sobre o Pai. É a partir do relacionamento com o Espírito Santo que as coisas começam a mudar na minha vida e na sua vida. Eu não tenho que adorar a Deus porque eu sou perfeito. É a adoração de Jesus que vai me levando a esse caminho de retidão ao Senhor. Eu não preciso ser obediente para começar a me relacionar com o Espírito Santo. É o relacionamento com o Espírito Santo que vai me tornando obediente na caminhada cristã. E toda caminhada cristã, ela precisa do Espírito Santo. Ele é o conselheiro, ele é o ajudador. Essa palavra conselheiro aqui é paracletos, que um dos seus significados é aquele que ficou no lugar de alguém. Jesus estava ao nosso lado, foi assunto aos céus, e agora o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. Então eu não quero falar aqui, olha, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, porque se você jejuar, se você orar, se você ler sua Bíblia, se você fizer isso, você vai se relacionar bem com o Espírito Santo. Eu quero te falar que o movimento é o contrário. Você começa a se relacionar com o Espírito Santo e você começa a desejar as Escrituras. Você começa a se relacionar com o Espírito Santo e você começa a sentir desejo pela oração. Mas, Luciano, eu não consigo orar e não consigo desejar a minha Bíblia. Deixa eu te falar, é porque você ainda não começou a se relacionar de forma profunda com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele passa a ser uma testemunha de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele só fala aquilo que ele viu no Pai. Ele vai falar aquilo que ele vê em Jesus. Irmão, você quer conhecer Jesus? Começa a se relacionar com Ele, com o Espírito Santo. E outra coisa, o Espírito Santo, como bem falou Inácio, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é uma vontade. O Espírito Santo, ele não é, sabe, algo misterioso. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem muita religião por aí que diz que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, biblicamente falando, o Espírito Santo é uma pessoa. Me cita algumas características de uma pessoa aí, alguém? Tem emoções, o que mais? Ele fala.
Uma pessoa fala, uma pessoa tem emoções, uma pessoa toma decisões e uma pessoa pensa. Uma pessoa pensa, né? Você lembra quando a Bíblia diz assim: ouça o que o Espírito Santo diz à igreja? É porque ele fala. Amém? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele falava aos discípulos. Falou com Pedro em Atos 13, 2. Então o Espírito Santo fala. Ah, Luciano, mas é só um texto, vamos para outro. O Espírito Santo toma decisões. Em Atos 15, 28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo. Quando Paulo ia pregar, que ele foi para Bitinha, esqueci o nome da cidade que ele ia pregar, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. Tomou uma decisão. O Espírito Santo pensa. Ele sonda as coisas de Deus. O Espírito Santo tem sentimentos. A Bíblia diz em Tiago que ele tem ciúme de nós. A Bíblia diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a pessoa de Deus que habita dentro de você. E aí você sabe por que você precisa orar e ler a Bíblia? Por que você precisa orar? Por que nós temos que ler a Bíblia? Por que se eu não ler a minha Bíblia, eu amo essa Bíblia aqui porque ela é muito bonita. Gosto demais. Ela está nova ainda, não tem tantos rabiscos, mas já tem alguns. E eu preciso ler a minha Bíblia. Eu preciso orar, irmão. Sou casado, tenho 2 meninas, sou professor, faço faculdade, tenho um monte de ocupações. Mas se eu começar a negociar as escrituras, eu vou me afastar, e um dia eu vou estar desviado. Porque eu leio a Bíblia, e aí uma dica para você: não leia a Bíblia para conhecer histórias da Bíblia. Não leia a Bíblia para conhecer a Bíblia. Leia a Bíblia para conhecer uma pessoa. Leia as Escrituras, porque nas Escrituras fala sobre a pessoa mais importante de todos os tempos. Leia as Escrituras porque ela revela Jesus. Leia as Escrituras para conhecer sobre Jesus, irmão. Não para conhecer sobre histórias. Para conhecer sobre Cristo. E por que nós oramos? Porque na oração que nós experimentamos essa pessoa. E Deus fala de muitas formas. Eu estava tomando banho hoje e o Espírito Santo soprou isso no meu coração. Jesus fala de muitas formas por meio do Espírito Santo. Mas normalmente ele usa as Escrituras. Você quer ouvir Deus? Você quer conhecer sobre Deus? Sobre Jesus, sobre o Espírito Santo? Está aqui, ó. Aí eu estou assistindo o pastor fulano de tal. Pastor Luciano. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para você experimentar sobre Jesus, para você conhecer sobre Jesus, para você experimentar sobre Jesus. Porque além das Escrituras que nós vamos conhecer melhor a vontade do nosso Pai. É lendo as Escrituras que nós vamos descobrir que Deus, Ele não é alguém ditador, Ele é alguém que chama todo mundo para a mesa. E diz assim: Judas, ceia. Judas, irmãos, já tinha negociado Jesus, já tinha vendido Jesus. Pedro ia negar Jesus. Tiago ia fugir. Todo mundo ia fugir, mas Jesus está ali, ó. Jesus na mesa, tira sua capa e começa a lavar os pés dos discípulos um por um. Pés imperfeitos, sendo lavados por mãos perfeitas. Pés imundos, pés pecadores, sendo lavados por mãos santas.
Pés de homens perecíveis sendo lavados pela mão eterna. Pés de homens traidores sendo lavados por mãos fiéis, pelas mais fiéis. Pés de homens mentirosos sendo lavados pelas mãos da verdade. Esse é o nosso Jesus. E aí o relacionamento com o Espírito Santo vai começar a me revelar que eu preciso viver em santidade. Aí, o relacionamento com o Espírito Santo vai me dizer que eu preciso viver em obediência. Mas se de repente você chegou aqui e está todo doido, está todo em pecado, tua vida está uma loucura, deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Se você está aqui é porque Deus ainda vê que você pode se relacionar com Ele. E é a partir do relacionamento que todas as coisas começam a fazer sentido. Tudo. É a partir do relacionamento com o Espírito Santo que você começa a descobrir quem é a sua esposa, seu marido. E é a partir do Espírito Santo, desse relacionamento, que você passa a não depender da sua esposa. Você conta com ela. Ela é muito importante na sua vida, mas você passa a depender somente de Jesus. Eu conto demais com minha esposa, amo minha filha, mas eu não posso depender. Porque eu preciso depender somente de Jesus, irmão. Tem aquela música, Eu Não Trouxe Nada para a Mesa, do Alessandro. Quando eu escutei essa música, eu normalmente choro. Agora eu fiquei muito chorão. Só pode ser Jesus. Então, do nada eu estou sorrindo, aí eu começo a chorar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu escuto essa música, eu lembro do meu pai. E meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. Mas meu pai trabalhava na feira. E quando ele vinha da feira, ele vinha com um carro de mão. Vocês são novos demais, vocês não sabem o que é isso. A gente ia, né? Eu vendia cheiro verde, todas essas coisas. Depois eu vou escrever um livro para vocês comprar, eu não posso dar spoiler. E vendia tangerina, um monte de coisa. E a gente vinha, minhas irmãs vinham para casa fazer a comida. E a gente vinha mais cedo, porque a gente precisava trazer a comida ou tomar banho para ir para a escola à tarde. E quando a comida estava pronta, estava tudo pronto, ninguém sentava à mesa. Todo mundo ficava esperando ansiosamente a chegada do meu pai. Porque a mesa pode ter muita fartura, mas ela não é nada sem a presença do Pai. A vida ela pode ser muito farta, mas ela não é nada sem Jesus. O ministério ele pode ser influente, mas ele não é nada sem a pessoa do Espírito Santo. E eu começo a chorar quando eu escuto essa música, porque eu lembro, e ali já era a manifestação da graça de Deus, fazendo eu entender quem era o meu pai. E era uma alegria só quando meu pai chegava, sentava na mesa, os mais velhos sentavam ao seu lado, os mais novos sentavam no chão, mas estavam todos ali na mesa, compartilhando da presença do Pai. Porque da mesa que pode surgir os conselhos mais sábios, é do Pai que está à mesa. É do Pai que está à mesa que saem as direções para a família. E uma das coisas que Deus criou primeiro, depois da família, foi a mesa. E eu não estou falando dessa mesa literal. Eu estou falando da mesa do relacionamento. Porque quando Adão, sei lá, de repente ia caçar, a Eva ficava esperando e eles faziam a comida juntos e eles se relacionavam ali juntos na mesa. Porque a mesa é um sinal de relacionamento. E João foi o cara que melhor descreveu isso. Estão todos à mesa. E o Pai e Jesus começam a dar direções. Olha, vão expulsar vocês das sinagogas.
vão perseguir vocês, ainda não fizeram isso com vocês porque eu estou com vocês, mas se preparem, vai ser muito difícil, mas não se preocupem porque eu vou enviar um Consolador, Ele vai levar vocês a toda a verdade, Ele não vai deixar vocês órfãos, Ele estará com vocês. Ele começou ali na mesa a falar várias coisas que só na mesa, só em família, só em relacionamentos se ouve. E esse é o nosso Pai. E esse é Jesus, irmão. Jesus traz todos para a mesa. Todos. João estava na mesa, o cara que não ia deixar, o cara que estava ali na frente da crucificação, e Jesus disse: olha meu filho, essa é tua mãe, olha Maria, esse é teu filho. João, o cara que estava em todos os momentos com Jesus, estava na mesa, mas Judas estava na mesa, Pedro estava na mesa. E é na mesa que a gente começa a ouvir a intimidade do Pai. Por isso o relacionamento com o Espírito Santo é um convite para sentar à mesa do Pai. Se relacione com o Espírito Santo para você se relacionar com Deus. Luciano, como é que Deus revela essas músicas? Tem tanta, tá fluindo, tá surgindo tantas músicas, Inácio. Tu me mandou um vídeo, meu Deus, aquela música é em inglês, eu não vou. Como é que esses caras escrevem essas músicas? É na mesa. E a mesa para você pode ser embaixo da cama, na escrivaninha, sentado no chão, no sofá, no quintal, na árvore. A mesa é um sinal de relacionamento. Irmão, você já escreveu alguma coisa para Jesus? Você já escreveu alguma coisa para o Espírito Santo? Escreva. Porque ele é uma pessoa. Quando eu casei com a Ananda, ela leu uma carta minha. E essa carta eu escrevi há muito tempo. E até hoje eu escrevo coisas para o Espírito Santo que ela não sabe. E ela depois disse assim: rapaz, se não tivesse o nome Espírito Santo lá, eu ia ficar com muito em cima de ti, cara. Tu ia me explicar. Irmão, escreva cartas para Jesus. Porque um relacionamento, nesse relacionamento só um é perfeito, que é o Cristo. E Ele já sabe que você vai escrever. Ele sabe de todas as coisas. Mas escreva para Ele. Escreva que daqui a 10 anos você vai ler essa carta e você vai dizer: nossa. Se apaixone por Ele. Só uma coisa vai te manter na igreja de verdade. Ontem o Rafael falando sobre missões, é incrível. Pastorear uma igreja como vocês é incrível. Gente, a vida é incrível, mas ela precisa estar baseada no relacionamento pessoal com o Espírito. Pessoal, não é coletivo somente. Está sendo tudo muito lindo aqui. Quando eu cheguei aqui, irmão, me arrepiei inteiro. Muita presença de Deus. Mas deixa eu te falar, você vai sair daqui a pouco. Amanhã você vai para casa. A semana você vai para a escola. E aí que se você não tiver um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo, você vai se desviar. Você vai ficar na igreja de qualquer jeito. Você não vai conseguir ganhar sua família para Jesus. Sua mãe não vai ver você diferente de forma nenhuma. Ah, na casa ninguém é crente. Eu já passei por isso. Na minha casa ninguém era crente. E como que eu ganhei minha família como eu falei Jesus para minha família, foi me relacionando com o Espírito Santo e ouvindo: meu filho, farmácia lá na tua casa. Abraça tua mãe, lava a louça.
Foi essas coisas. Coisas que você precisa viver somente. E aí eu vou te falar aqui a noite inteira, passar a manhã, tarde, noite. Eu vou te falar muita coisa. Eu consigo falar muita coisa. A gente pode ler, mas você só vai viver de verdade quando você começar a ter um relacionamento pessoal, a orar, a ler a sua Bíblia, a escrever cartas para Ele, a sentar para ouvi-lo, a deixar o futebol para ouvi-lo. Se você não fizer isso, sem o Espírito Santo, irmão, nada feito. Sem a mesa da comunhão com Ele, nada feito. Nada feito. A nossa vida precisa amar o Deus Pai, conhecer o Deus Filho e ser completamente dependente do Deus Espírito Santo. Amar o Deus Pai, conhecer o Deus Filho e ser completamente dependente do Deus Espírito Santo. Essa precisa ser a nossa vida. Amar a Deus Pai, conhecer o Deus Filho e ser completamente dependente do Deus Espírito Santo. É isso. E eu queria que você baixasse sua cabeça, eu queria orar com você. E o Espírito Santo, ele não é uma matéria apenas para ser estudado. Ele é uma pessoa para ser conhecida e desfrutada. Não espere orar, não espere a música. Comece a se relacionar com Ele. Você pode chorar, porque Ele está aqui agora. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui agora. Você pode experimentar Ele agora. Você pode experimentar Jesus agora. Ele não é um poder ou uma força, Ele é a pessoa bendita de Jesus que mora dentro de você. Ele é o próprio Deus. Ah, irmão, e Ele é tão detalhista. Jesus é tão detalhista. Ele criou você desse jeito, bem aí, cheio de defeitos, incapaz, insuficiente, cheio de dúvidas. Mas Senhor, porque eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não sou, é isso. Você é completamente incapaz. Você é completamente indigno. Mas não seria amor se Ele te amasse pelas suas habilidades e capacidades. Seria interesse. Mas Ele não tem interesse. O relacionamento dele, o amor de Jesus, do Espírito Santo, não é um amor de interesse onde você pode retribuir, não. Você é incapaz justamente porque, para mostrar para você que Deus te ama por amor e pela sua bondade e misericórdia, e somente por isso. Assuma sua incapacidade, confesse seus pecados a Ele. Confesse. Confesse seus pecados a Jesus, irmão. Confesse seus pecados a Ele, suas fraquezas, suas limitações. Senhor, somos tão incapazes.
Somos tão limitados. Erramos todos os dias. Erramos sempre, Jesus. Mas o Senhor insiste em nos amar. O Senhor insiste em nós. O Senhor insiste em nós. O Senhor continua insistindo. O Senhor continua batendo na porta. O Senhor continua nos amando. Ora basura babás. Sopra, Jesus. Sopra, Espírito. E te aprender de ti, Era basura que é bacarabás. manso e humilde. Rabacadarabá basura babá. É que humilde